Oiê, olha eu aqui de novo falando com vocês. Nós vamos falar agora sobre a parte da economia do Canadá. Vai ser bem rapidinho, como eu prometi para vocês, e aí a gente finaliza essa parte do Canadá, tá bom? Vamos lá, vou compartilhar a tela com vocês. Então vamos lá. Como que funciona a economia do Canadá? Vamos falar primeiro sobre a agropecuária. O espaço agricultável do Canadá é bastante limitado, todo mundo sabe por quê? Por causa do clima, né? Por causa das condições naturais. O clima frio e polar acaba impossibilitando em algumas áreas essa atividade. Assim, somente 7% do território possui pastagens e lavouras, concentradas na porção sul, onde as temperaturas são mais altas. Entre as áreas agrícolas do Canadá, destacam-se as planícies do centro-sul do país, onde o relevo plano e os solos férteis possibilitam a produção de grandes monoculturas, sobretudo o trigo. Além dessas áreas, as regiões próximas aos grandes centros urbanos, principalmente na região sudeste, concentram a produção de policulturas, de cereais, de legumes, de frutas, de pecuária, que asseguram o abastecimento das cidades. Gente, desculpa de novo, é a alergia que eu tô aqui coçando meu nariz, me desculpa. Então, vamos lá. Ainda que a sua produção seja restrita, o Canadá possui excelente produtividade agropecuária, garantida pelo alto nível de modernização do setor. Por conta disso, apenas 2% da população canadense economicamente ativa está empregada no campo. Além disso, a presença da floresta boreal, eu misturei os dois, né? Vocês perceberam, mas tudo bem. Além disso, a presença da floresta boreal em 48% do território canadense garante ao país destaque na exploração dos recursos florestais, que representam uma das mais importantes fontes de riqueza do país. Esse tipo de exploração ocorre em várias regiões, especialmente na província da Colômbia Britânica. Entretanto, embora possua uma exploração intensa, o Canadá não compromete suas reservas florestais, pois a atividade acontece sobre um manejo florestal rigoroso, com replantio obrigatório das árvores, ou seja, eles movimentam a economia, eles extraem a madeira, mas eles fazem o replantio obrigatório. Então, se eles desmatam lá 15 hectares, então eles têm que plantar 15 hectares. Isso é obrigatório. Aí a gente pula para a indústria. O setor industrial canadense é caracterizado pelo alto nível de modernização, com a utilização de tecnologias muito avançadas. Possui empresas que atuam no ramo de atividades bastante diversos, como têxtil, alimentício, eletrônico, automobilístico, então é bem diversificado. Esse setor é a base da economia canadense, gerando cerca de 26% de todo o seu PIB e empregando aproximadamente 23% da população que é economicamente ativa no país. Além disso, o Canadá é um grande exportador de bens manufaturados, isto é, de máquinas e equipamentos, que corresponde a quase metade das exportações do país. As principais regiões industriais do Canadá localizam-se na região sudeste, nas áreas dos Grandes Lagos e no Vale do Rio São Lourenço, coincidindo com os grandes centros urbanos do país. Essa região é praticamente a região de fronteira com os Estados Unidos, tá? Da região dos Grandes Lagos. A gente viu isso naquelas grandes regiões econômicas, a gente já falou, que tinha até o A, B, o C, e falava sobre a relação econômica entre Estados Unidos e Canadá. A exploração mineral no Canadá também é um fator econômico. Como o Canadá apresenta abundância de recursos naturais, principalmente petróleo e carvão, então eles exploram bastante. Esse foi um dos principais fatores para o desenvolvimento da indústria no país.
uma vez que a exploração desses recursos garantiu a geração de energia suficiente para o consumo que as fábricas precisavam. A presença de grandes e diversas jazidas de minério no subsolo canadense também favoreceu a industrialização do país. A exploração de minérios, sobretudo zinco, cobre, chumbo e ferro, possibilitou o desenvolvimento de indústria do setor siderúrgico e metalúrgico, o que impulsionou a expansão de outros setores das indústrias. Então, não ficou somente no carvão. Então, eles tiveram outros minérios que eles puderam explorar para poder produzir bens finais que eles poderiam exportar e até mesmo consumir. A exploração mineral no Canadá, além de abastecer as indústrias nacionais, também exporta minérios para outros países. Então, aqui a gente tem o mapa do Canadá e tem os símbolos, né, do que eles produzem. Então, a gente tem o chumbo e zinco, cobre, ferro, o níquel, o ouro, petróleo e gás, urânio e carvão. Aí, na outra legenda, é a região industrial, fachada marítima ativa, aonde tem hidrelétrica e aonde tem a indústria do papel. Então, olha a quantidade de informação que a gente tem ao analisar um simples mapa. Então, se você pegar esse mapa do jeito que está e comparar ele com um que tenha o nome, né, das províncias, então você consegue ter uma noção. No lugar X produz bastante ferro, no lugar Y tem bastante urânio, no lugar B tem bastante chumbo e por aí vai. Gente, desculpa de verdade. Tem alguma coisa me dando alergia. Então, as regiões econômicas do Canadá. Então, além da agropecuária, da extração de minério, da indústria, a gente tem regiões econômicas. Então, a gente tem 5 regiões econômicas. A Grande Norte, a Oeste, a Prairie ou Planície Central, a Sudeste e as províncias marítimas. A gente vai falar de cada uma delas. A Grande Norte corresponde aos territórios de Yukon e do Noroeste. Só um pouquinho, gente, porque a minha tela está travando aqui. Deixa eu voltar. Tá. Corresponde aos territórios de Yukon e do Noroeste, no Nunavut e o norte de Quebec. Os climas polar e frio, subpolar, prevalecem na região, tendo as respectivas formações vegetais de tundra e taiga. Ou seja, se ele fala aqui que é respectiva, no polar a gente tem a tundra e no frio a gente tem a taiga. Tá? A gente já falou bastante sobre esses dois tipos de vegetação. As montanhas rochosas destacam-se na paisagem do território de Yukon. O solo apresenta-se congelado na maior parte do ano, considerando permafrost. Nossa, o inglês é ótimo, né, gente? Ninguém merece. Devido às condições climáticas, apresenta vazio demográfico, ou seja, lugares que não têm pessoas, né? Grandes extensões que não têm um ser humano habitando. Economicamente, destacam-se as atividades ligadas ao extrativismo extrativismo mineral, ouro em Yukon, cobre e urânio no Noroeste, e tem o extrativismo vegetal, que é da madeira, e animal, que é a caça e a pesca. Tá? Então, no Grande Norte, tem o extrativismo... Nossa, tem horas que o meu sotaque me atrapalha. Então, na região Grande Norte, a gente tem o extrativismo mineral, tem o extrativismo vegetal e tem a caça e a pesca, tá? Na hidrografia, relevância para formações lacustres, lagos, e o rio Mackenzie, tá? Agora, a região oeste, ela é representada pela província da Colômbia Britânica. Apresenta montanhas
rochosas na maior parte do seu território. A cobertura vegetal da taiga, a gente já falou sobre taiga, a gente já falou sobre tundra tantas vezes, né? A cobertura vegetal da taiga condicionou as atividades econômicas da extração de madeira e as produções de papel e de celulose. O elevado potencial hidrelétrico determina a grande produção de alumínio em Kitmate. A bauxita é importada principalmente da Jamaica e da Guiana. A região apresenta importante produção de salmão e da indústria de conservas. O ouro, cobre, prata, chumbo, zinco completam a riqueza dessa região em recursos naturais. A região é a segunda concentração urbana industrial do país, destacando Vancouver, importante cidade industrial portuária no Oceano Pacífico. As atividades de policultura e a pecuária leiteira ampliam a importância econômica dessa região. Praire ou planície central. Tá? Agora a gente vai falar sobre essa região econômica. As planícies e o solo fértil, que são os humus, dominam a paisagem das províncias de Alberta, esse nome eu não consigo falar, né? E Manitoba, proporcionando o desenvolvimento da agricultura mecanizada. Trigo, batata, cevada e aveia. E da pecuária bovina de corte, carne para atender os mercados internos e externos. A região de Winnipeg, na província de Manitoba, é um importante centro cerealista, ou seja, produz cereais. As produções de petróleo, carvão mineral e gás natural e potássio se destacam na economia da região, principalmente em Alberta, na região de Edmonton. Normalmente, onde se encontra petróleo, a gente também acha o gás natural, porque eles estão sempre próximos do outro. As áreas industriais que se destacam é Edmonton, em Alberta, Regina, nesse outro que não dá para falar o nome. Eu nem tento, porque meu sotaque acho que eu quebro até a língua, gente, não dá. Se alguém conseguir falar, depois me conta o nome. E o Winnipeg, em Manitoba. Vamos para a região sudeste. A região sudeste com suas características. Vamos lá. Abrange os Grandes Lagos e o Vale de São Lourenço, onde se localizam as províncias de Ontário e de Quebec. Quebec a gente já falou bastante, né? Que é a região onde tem os franceses francófonos, ou seja, aqueles que falam francês como idioma oficial. E são aqueles que são separatistas, que querem que seja isolada Quebec. Representa os maiores centros urbanos e industriais do país, destacando as cidades de Toronto, Montreal, Edmonton, Ottawa e Quebec, com produções nos setores de siderurgia, metalurgia, de papel, de química, automobilística, equipamentos ferroviários e de aviões comerciais. Exemplos, Bombardier em Montreal, concorrente da nossa Embraer. Na agropecuária, existe a policultura e a pecuária leiteira, que complementa a importância econômica da região. A cidade de Montreal é o principal porto do Rio São Lourenço. Províncias marítimas. O grande destaque econômico da região da costa atlântica são as atividades da pesca do salmão, arenque e bacalhau, e da caça de baleias. Halifax é o principal centro portuário. E a policultura e a extração de madeira complementam a riqueza dessa região. Então, aqui a gente tem um outro mapa que fala também sobre o Canadá. E ele, com sua legenda, ele vai falando onde está a região industrial, onde tem policultura e pecuária leiteira, onde tem o cultivo de cereais, que é o trigo, onde tem cereais e pecuária, enfim, entre outras informações que vocês podem ler com calma. A dependência econômica em relação aos Estados Unidos. Por ser fronteira, lógico que teria essa dependência, né? Mesmo sendo um país de ponta, um país que investe nos seus moradores, na sua cultura, na sua educação, necessariamente ele acaba sendo dependente dos Estados Unidos.
Os Estados Unidos possuem uma participação muito importante na economia canadense, desde a época da Primeira Guerra Mundial, quando a Inglaterra interrompeu suas exportações para o Canadá. Isso favoreceu a entrada dos investimentos dos Estados Unidos no país e fez com que a industrialização canadense se desenvolvesse sob grande influência do capital dos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos injetou dinheiro para poder favorecer, beleza? No entanto, isso tornou a economia do Canadá muito dependente. Ou seja, eu te emprestei dinheiro, você se desenvolveu, então você tem que prestar serviços para mim, você vai ter que exportar os seus produtos a um preço mais acessível para mim, você me deve favores, sabe? Desse sentido. Atualmente, cerca de 75% da produção do Canadá é exportada para os Estados Unidos, ao mesmo tempo em que 50% das importações do Canadá são oriundas também de lá. Então, eles possuem acordos que favorecem ambas as partes, né? Além disso, a maior parte das indústrias canadenses, sobretudo aquelas do setor de alta tecnologia, possui o controle acionário majoritário de investidores dos Estados Unidos. Isso faz com que o Canadá se torne cada vez mais subordinado aos interesses e decisões políticas e econômicas do país vizinho. Essa dependência vem aumentando progressivamente, em especial após a criação do NAFTA, que é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, que foi criado lá em 1988. O NAFTA, esse Acordo de Livre Comércio, é uma área de livre comércio que constitui um dos blocos econômicos regionais mais importantes do continente americano. Ele engloba Canadá, Estados Unidos e México, ou seja, os 3 países que complementam a América do Norte fazem parte do NAFTA. Entretanto, é importante destacar que essa dependência econômica do Canadá em relação aos Estados Unidos é muito diferente da dependência existente entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos. O Canadá não apresenta tanta desigualdade social interna como os países subdesenvolvidos, e seu endividamento externo não compromete suas reservas financeiras. Então, mesmo ele sendo dependente, né, dos Estados Unidos, ele consegue controlar suas finanças e esse controle possibilita que ele seja um dos maiores credores do mundo, fazendo parte do FMI e do Banco Mundial. Então, credor é diferente de devedor, tá? Então, quer dizer que ele está num patamar muito bom junto ao FMI, Fundo Monetário Internacional, e do Banco Mundial. Então, gente, a gente fica por aqui quando se fala sobre a parte econômica do Canadá. Acredito que a gente conseguiu nessas aulas aí falar bastante coisa sobre o Canadá, trazer, acrescentar conhecimento para vocês, e que vem agora o México para poder fazer com que a gente se encante, fazer com que a gente aprenda, não só decorar, mas sim aprender de fato, tá bom? Obrigada pela companhia de vocês, é muito bom estar aqui, mas eu prefiro 1000 vezes estar em sala de aula com vocês, tá bom? Um grande beijo, até a próxima aula.